Oi, pessoal! Vamos iniciar agora uma correção de língua portuguesa da banca COSEAC. A COSEAC é a banca da UF, da Universidade Federal Fluminense, e pega muitos concursos em Niterói, Maricá, São Gonçalo. Pegou um concurso estadual grande, que foi o concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro, mas geralmente a banca pega concursos municipais, guarda, agente de trânsito, concursos da própria UF e vamos comigo resolver algumas questões. Texto um, com licença poética, de Adélia Prado. Geralmente eu começo pelo enunciado das questões, tá? Então eu sempre começo por aqui. Nesse caso, o provimento de um texto anterior na construção do atual é considerado e volto para ler o texto. Mas como o texto é curto, a gente já pode começar pelo texto mesmo, tá? Com licença poética de Adélia Prado. Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para uma mulher. Esta espécie, ainda envergonhada, aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável, eu sou. Questão da COSEAC de 2025. Essas são as questões mais atuais da banca, tá? Agora, para 2026, nós temos uma previsão de muitos concursos. Sanemar, SEAP, Guarda e os concursos para a saúde também, tá? E aí teremos várias provas atuais de 2026 da banca COSEAC, mas ainda não tivemos. Por isso, eu trouxe questão de 2025. Também já resolvi questão de 2019, 2020, 22, 24 e agora essas de 2025. O poema de Adélia Prado se assemelha a outro, poema de sete faces, de Carlos Drummond de Andrade, que começa assim: quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos. Nesse caso, estou fazendo uma comparação, tá? Com um texto da Adélia Prado. Eu estou comparando porque faz referência à do Carlos Drummond de Andrade. Nesse caso, o aproveitamento de um texto anterior na construção do atual é considerado plágio. Não, o que é plágio? Plágio é uma. Quando eu pego indevidamente. Eu pego o que a pessoa disse e uso essas palavras de forma indevida. Isso é plágio. Ironia é quando eu digo aquilo com outras palavras. Digo, mas não quero dizer. Isso é uma ironia. É uma crítica, tá? Intencionalidade, todo texto tem intencionalidade. Mas a relação de comparação, essa referência não é intencionalidade. Cada um tem a sua intencionalidade. Coesão, o que é coesão? Coesão são partes de conexão interna do texto. O nome disso é intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando eu pego um texto que já existe e faço essa referência, eu faço um aproveitamento para construir um novo texto. Os dois textos conversam, tem uma intertextualidade entre eles. Gabarito, letra E. Questão 2. No anúncio aceito os subterfúgios que me cabem, a oração sublinhada que me cabem tem função de assinalar uma circunstância. O que traz ideia de circunstância, assinala uma circunstância, é advérbio. Indica uma característica? O que indica uma característica é adjetivo. Substitui um pronome? Não, né? O que que substitui um pronome? Isso não é uma função. Não tem função substituir pronome. Apresenta uma nominalização? Nominalização é quando eu pego um verbo e desse verbo eu crio um substantivo. E aí eu nominalizo ele. Isso não está acontecendo aqui.
uma aposição, um aposto. Qual é a função do aposto? Qual é a função do aposto? É explicar, né? E aqui não, a intenção não é explicar. Aceito subterfúgios que me cabem, os quais me cabem. Esse que é um pronome relativo, e esse pronome relativo aqui faz referência a um termo anterior que é um nome. Isso daqui é uma oração, porque tem verbo, né? Que me cabem, que eu chamo de oração subordinada adjetiva. Essa não tem vírgula, é uma adjetiva restritiva. A oração adjetiva, ela indica o quê? Ela tem função de caracterizar. Por quê? Porque ela tem função adjetiva. O que caracteriza é um adjetivo. Gabarito, letra B. Questão 3. Leia o trecho a seguir para responder a questão. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. A frase acho o Rio de Janeiro uma beleza apresenta uma estrutura. Qual estrutura? Acho o Rio de Janeiro uma beleza. Aqui eu tenho o verbo acho. Acho o quê? Toda vez que eu pergunto o quê ou quem, a resposta é o meu objeto direto. Para ter objeto indireto, eu vou fazer as mesmas perguntas, mas com preposições. De que, a quem, com quem, tá? Acho o Rio de Janeiro uma beleza. Ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Então, ele quer só essa frase aqui, ó. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. Acho o quê? O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o quê? Uma beleza. Uma beleza, o Rio de Janeiro. O meu objeto direto é o Rio de Janeiro. Uma beleza é uma característica do meu objeto direto. Uma beleza está caracterizando o objeto. Quando isso acontece, eu tenho um predicado verbal nominal ou verbo nominal. Vamos lembrar? O predicado verbal é aquele que tem o verbo de ação. A menina correu. Ou a menina comeu um bolo. Eu tenho um verbo de ação e um objeto direto. Coloquei esse que fica mais fácil porque tem objeto, né? O predicado nominal é aquele que apresenta o nome como núcleo. Então, a menina é bonita. Qual seria o núcleo? O nome bonita, que é um adjetivo predicativo do sujeito. E um verbo de ligação. Não tem verbo de ligação, é predicado nominal. Esse daqui é predicado verbal. E esse daqui é predicado nominal. Quando eu terei um predicado verbo nominal? Quando eu tenho um verbo de ação, acho, um objeto, o Rio de Janeiro, mais um predicativo desse objeto, uma beleza. Isso aqui eu chamo de predicado verbo nominal. Vamos olhar aqui as alternativas? Apresenta uma estrutura, vou começar de baixo para cima. De predicado verbal com objeto indireto? Não, nem tem predicado é, objeto indireto e o predicado não é verbal. Predicado nominal? Não, para ser nominal tinha que ter um verbo de ligação. Verbo nominal? Sim. Com predicativo do sujeito? Não, predicativo é do objeto. Quando eu tenho predicativo do sujeito, nesse exemplo aqui, ó, a menina comeu um bolo. Não, o de baixo. A menina é bonita. Bonita é predicativo do sujeito menina, porque a característica é do sujeito. Aqui, em uma beleza, a característica não é do sujeito, o sujeito é eu. A característica é do objeto, Rio de Janeiro. Predicativo verbal? Não, não. Predicado verbal? Não, não. O predicado não é verbal e também não tem complemento nominal. Gabarito, letra A. Predicado verbo nominal com predicativo do objeto direto. Acho é o meu verbo transitivo direto. Acho o que o Rio de Janeiro é o meu objeto direto.
Uma beleza é uma característica do Rio de Janeiro. É um predicativo do objeto Rio de Janeiro. Por isso, gabarito letra A. Questão 4. Leia o trecho a seguir para responder a questão. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. Ora sim, ora não. Creio em parto sem dor. Em ora sim, ora não, creio em parto sem dor, a expressão ora, ora exprime um valor. Aí você já sabe que ora, ora pode significar alternância, né? É, ora faz isso, ora estudo, ora trabalho. Mas nesse caso, não. Nesse caso, ora sim, ora não, é às vezes sim, às vezes não. Isso dá uma ideia de tempo. Às vezes, é, creio, às vezes não creio, às vezes faço, às vezes não faço. Gabarito aqui, temporal, relembrando, final da ideia de finalidade. Estudo para passar, com a finalidade de passar. A concessão é aquela oposição, mas eu costumo dizer que é aquilo que você não deveria fazer, mas você vai fazer assim mesmo. É o concessivo e as bancas amam concessão, tá? Mesmo estando chovendo, irei à praia. Mesmo que chova, irei à praia. Olha só, mesmo que chuva, por mais que chuva, irei à praia. Por que eu gosto de explicar isso? Porque vocês acabam confundindo a concessão com a diversidade. Qual é a diversidade? Queria ir à praia, mas está chovendo. Isso é uma diversidade. Iria à praia se não estivesse chovendo. Isso é uma condição. Se não chover, irei à praia. Percebe a diferença? Mesmo que chova, na concessão eu vou assim mesmo. Apesar de não ter dinheiro, farei compras. É uma concessão. E a conformidade dá a ideia de conformidade. Fiz o bolo como a receita, conforme a receita. Por isso, gabarito aqui, letra D, dá a ideia de tempo. Ora sim, ora não. É o mesmo que às vezes sim, às vezes não. Questão 5. A expressão não tem pedigree, sublinhada no enunciado minha tristeza não tem pedigree, indica que a tristeza da voz poética é. O que é pedigree? Pedigree dá a ideia de algo de marca, de raça, tá? Quando eu falo que a minha tristeza não tem pedigree, eu quero dizer o quê? Que ela é nobre? Não. Quando eu digo que é nobre, é a mesma coisa que dizer que tem pedigree. Considerando-se o sentido dado pelo eufemismo? Não, não foi essa a ideia. É uma herança de família, considerando o sentido dado pela metonímia? Não, também não. Por que não? Porque isso não indica uma, uma metonímia. Metonímia é a parte pelo todo. Li Machado de Assis. Comi um prato de comida. Eu não li o Machado, eu li o livro dele. Eu não comi o prato, eu comi a comida que estava dentro do prato. Isso é metonímia. Não traz essa ideia. E não traz a ideia de herança de família. Comum sem distinção? Sim. O que não tem pedigree é comum, considerando o sentido dado pela metáfora. Ela faz uma metáfora, ela compara a isso. E a metáfora é aquela comparação sem um elo comparativo. Exemplo: meu filho é um anjo. Aqui, e meu filho é um anjo, isso é uma metáfora. Agora, quando eu digo meu filho é como um anjo, aqui é uma comparação. Porque eu uso o elo para comparar, tá bom? Desconhecida indica que a tristeza da voz poética é desconhecida? Não, a ideia não é dizer que é desconhecida. Sem pedigree é algo comum. Baseado em mentiras, considerando o sentido dado pela denotação, isso não é uma denotação, é uma conotação. Conotação, vocês vão gravar assim, ó. Conotação é o sentido figurado. Daí vem as figuras de linguagem, uma metáfora.
Uma metáfora, ela tá com sentido figurado. Igual a ideia do meu filho. Denotativo, vocês vão se lembrar de D de dicionário. Logo, é o sentido real. Entenderam isso? Então, o que é sem pedigree, que não tem pedigree? Que é algo comum, sem distinção. Pense, por exemplo, em animais. Um cachorro com pedigree seria um cachorro de raça. E o cachorro sem pedigree é um cachorro comum. Um cachorro vira-lata, por exemplo. Entenderam isso? Então, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula. Eu vou deixar aqui, ó, o meu Instagram, Português com Thaís. Esta aula foi escolhida lá, então vocês podem ir lá, eu deixo caixinha quase todos os dias, escolherem a aula, a banca que vocês gostariam que eu trouxesse uma questão aqui no YouTube para vocês. Além disso, eu tenho um intensivo de questões da COSEAC. Eu trabalhei várias provas, vários concursos da COSEAC, agente de trânsito, Maricá, é, Niterói, todos esses concursos eu trabalhei, inclusive o concurso da Polícia Penal. Eu resolvi várias provas da banca desde 2019. Aqui, ó, quando você abre aqui, ó, são 4 aulas, mais duas, tem da UF, ó, COSEAC, concurso da UF 2019 e 2021. De Niterói tem 2024, 2016. De Maricá tem o FEMAR, que foi 2024. Tem da Prefeitura também. E também tem questões da COSEAC divididas por assunto. Vozes verbais, orações, questões de sintaxe e mais algumas coisas aqui, ó. Porque tem alguns conteúdos que a banca cobra muito. Por exemplo, reescritura de frases, aula de orações, adjunto versus complemento, aula de pontuação. Eu vou deixar aqui no link os, o link para vocês, caso vocês queiram estudar comigo, caso vocês queiram adquirir o intensivo de questões. E não se esqueçam de ir lá no Instagram colocar qual é a próxima aula que você gostaria que eu colocasse aqui no YouTube.